Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Você já sabe, este é o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. 53 episódios depois, chegamos ao penúltimo episódio do ano de 2024, 21 de dezembro de 2024, excepcionalmente hoje às 11 horas da manhã, o nosso ponto de encontro é às 9, mas hoje, excepcionalmente, às 11. Eu tenho o prazer de receber aqui mais uma colega mineira. Depois eu tenho que fazer o censo aqui do podcast. Eu acho que muitos colegas são, a maioria, uma parte deles são de Minas Gerais, Belo Horizonte. Já tivemos aqui de Além Paraíba, Belo Horizonte, Muriaé. Os colegas mineiros estão no nosso coração. E diretamente, então, de Belo Horizonte, BH, eu tenho o prazer de receber aqui nesse penúltimo episódio do ano a doutora Alice Carvalho. Alice, seja muito bem-vinda ao palco digital do Endodontia Talks. Sinta-se em casa, o palco é teu. Estar aqui, Elisiário, muito obrigada pelo convite. Não tinha como não vir falar um pouco daquilo que a gente mais faz, daquilo que a gente mais gosta, né? Que é a endo. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Obrigado mais uma vez. E vamos lá, Alice. Se apresenta, querida. Fala um pouco de você, de onde você é, onde você nasceu e onde você trabalha atualmente, caso não seja na mesma cidade, a tua cidade de origem. Bom, como o Elisiário introduziu, eu sou mineira, né? Do Uai mesmo, bem do interior de Minas. Eu sou de uma cidade chamada Bom Despacho, fica no centro-oeste mineiro. E atualmente eu resido em Belo Horizonte, isso já fazem 10 anos, né? Desde a época da graduação, e aí veio toda a formação. Eu acabei apaixonando por BH. Então, hoje eu tanto faço a parte acadêmica quanto trabalho dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. Legal, bacana. E essa mudança, há quanto tempo, Alice, que você fez? Tem 10 anos que eu estou em BH. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Antes de falar, nós temos um roteirinho, antes nós falarmos sobre a tua vida mesmo acadêmica, como é que você entrou, como é que você chegou a fazer odontologia. Sim. Fala um pouco pra gente quem você é como mulher, como pessoa. O que é que te move no mundo fora o jaleco, fora o endodontia, né? Bom, acredito que família, eu sou uma pessoa muito de família, eu venho de um lar cristão, sou filha de 2 pastores, inclusive. Amém, glória a Deus. Então... Eu não sou filho de pastor, eu sou genro de pastor. Então, estamos em casa. Genro e sobrinho, eu também tenho um tio também que é pastor. Eu acho que assim, a gente que cresce, né? Eu cresci desde pequenininha num lar cristão, então eu acho que Deus em primeiro lugar, né? Sempre foi Ele. Inclusive, eu tenho umas histórias assim incríveis de realmente de direcionamento da parte de Deus para a vida acadêmica, para a carreira. Eu falei a vida toda que eu ia fazer direito. E aí meus pais ficaram super felizes que eu ganhei uma bolsa para poder fazer o curso integral 0800 aqui na universidade aqui da minha cidade. A gente tem uma universidade aqui particular. E aí eu fui fazer o curso de Direito, e aí eu odiava, eu passei, assim, 18 anos da minha vida falando que ia fazer aquilo. Falei, meu Deus, e agora? E aí, assim, veio muito da parte de Deus que eu estaria indo para cavar um novo poço, assim. Eu sou a primeira dentista da minha família. Ah, você é a primeira da espécie, como eu também. Eu sou a primeira da espécie. Nós estamos cavando os poços ainda, descobrindo onde está a água. Né? Isso aí. Sim. E aí, bom, e aí em diversos momentos, até mesmo no mestrado atualmente, né? Eu fiz a prova, achei que não ia passar, e aí Deus foi tão incrível assim, que ele abriu a porta. Na minha época, na minha turma do mestrado, são sempre 3 vagas. Na minha turma teve 4. Ele fez uma vaga para mim. Então, assim. Você foi a quarta. Eu fui a quarta. Amém. Surgiu essa vaga, assim. Então, eu sou muito grata a ele, e aí a gente acaba passando a maior parte do tempo, né, dentro, relacionada com a obra. Agora mesmo, nessa época do Natal, estamos relacionados com cantata, a gente faz muita obra social, aí lá, agora eu estou no interior, né, estou com a minha família isso já. Você falou assim, ó, aqui na minha cidade, acho que já ia falar isso. Porque agora, como a gente está próximo aí dos recessos, né, eu já retornei ontem para poder ficar pertinho deles.
Então, a gente acaba fazendo muita obra social, muita coisa. É brinquedo para menina, é uma bagunça, mas é uma bagunça muito gostosa. Eu acho que eu sou essa pessoa, filha de Deus. Eu me colocaria assim, em primeiro Amém. lugar. Graças a Deus. E, Alice, faz algum esporte? Sim, como Faço é que tá crossfit, a tua vida? Hã? faço crossfit, comecei essa loucura do crossfit. Agora, deixa eu te perguntar, foi por causa da Isabela? Ah, não, pior que não Não. foi. A Isa é crossfiteira há muito tempo, né? Eu tô Sim, ainda bebê, que a gente fala, né? Eu ainda sou baby no crossfit. Ela já é evolution, já tá avançadíssima. Mas a gente inspira, né, nos amigos? Não tem como. inspira, inspira. Não tem Graças a como. Deus, é verdade. Faço crossfit como uma boa mineira. Eu adoro uma Serra do Curral, adoro uma Serra da Canastra. A gente acaba, sempre que pode, né, dando uma escapulida aí para as cachoeiras da vida, fazer trilha. Eu acho incrível, assim, a gente ter esse momento, principalmente para nós que passamos dentro de um consultório, às vezes com parede branca, 8, 9, 12 horas do dia. Então, você poder contemplar um pouco daquilo que Deus fez é maravilhoso. De forma geral, eu acho que eu sou essa pessoa. Gosto de Amém. fazer coisas que me aproximem, assim, bem daquilo que ele criou e que me deixem em paz também, né? Que acho que é uma coisa que a gente tem que procurar o tempo inteiro, ficar tranquilo e em paz. Porque o que a gente faz é muito difícil. Você mora sozinho em Belo Horizonte? Você já formou família, Alice? Ainda não, mas Não. eu divido o apartamento ainda, porque eu não consigo morar sozinha. Eu adoro conversar. Então, eu já percebi que você é muito comunicativo. Eu adoro conversar. E aí, eu já fiz o teste de morar sozinha, mas durou pouquíssimo tempo. Falei, não, eu preciso ter uma pessoa para chegar no final do dia e poder conversar sobre como que foi o dia, né? Vamos que pode atualizar. Legal. Sim. Alice, faz pra gente, por favor, uma linha do tempo desde que você teve, então, essa experiência com Deus, de você sair do direito e ir para o odonto. A partir desse momento, como foi? Como foi o vestibular? Como foi o preparo? Como foram os estudos? E aonde você fez a tua graduação? Sim, eu me formei pela Federal de Minas, né, pela UFMG. Eu falo que eu escolhi a universidade antes de escolher o curso. Como eu comentei, eu sou a primeira dentista da minha família e também sou a primeira pessoa a ter um curso superior, a estar dentro de uma universidade federal. Então, eu falo que eu escolhi a UFMG antes, muito por influência de uma professora minha de biologia do colégio, me formei pelo Colégio Tiradentes, aqui na minha cidade. E quando eu passei aqui, eu falo que em partes eu não gostei do direito porque eu não estava no lugar onde eu queria. Eu queria muito estar na UFMG. Juntou isso, o fato de eu não estar gostando do curso, com não querer ficar aqui. Eu já tinha feito uma preparação, porque na minha cabeça eu ia estudar na Federal. Então eu tinha feito toda uma preparação, do meu terceiro ano inteiro. Foi uma coisa assim, eu cheguei a pesar 49 quilos. Não estou influenciando ninguém a cometer essas loucuras, mas eu estudava muito. Eu estudava da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir, isso quando conseguia dormir, né? Porque a gente, nessa época de vestibular, eu falo que nunca mais faria um vestibular, porque é muito nervosismo, né? E, bom, eu escolhi a odonto depois de ter abandonado o direito por causa de uma profissional da minha cidade. Eu trabalhava, depois que abandonei o direito, eu fui trabalhar até dar o meio do ano, para a gente poder submeter no SISU de novo, né? E aí, no meu trabalho, eu conheci uma profissional aqui da minha cidade, que era dentista há muitos anos. E aí ela super me incentivou, eu já estava pendendo assim para a área da saúde, mas ainda estava em dúvida entre odonto e nutrição. Acabei indo para odonto e é onde eu falo que a odonto me acolheu. Porque de cara, assim, eu apaixonei com o curso, apaixonei com. Eu já tinha essa paixão pela universidade, né? Tanto que não é à toa que eu tô lá há 10 anos, né? Fiz graduação, aí saí um pouquinho, fui fazer mestrado e a gente ficou em casa mesmo. E me formei, então, pela Universidade Federal de Minas. Lá eu sou extremamente grata a todas as oportunidades. A gente tem programas incríveis. Eu pude estar dentro, por exemplo, do Hospital Municipal do Odilon Beres, onde a gente tem esse contato com o pronto-socorro odontológico, né? Então, acho que um pouco da paixão da Endo nasceu aí, de estar atendendo muito casos de traumatismo. E
Me formei, então, e aí fui iniciando a minha carreira dentro da endodontia. Eu Quantos tive. anos você entrou na graduação? Desculpa, Alice. Com que Eu entrei idade? com 17 anos. Eu entrei, 17 anos. eu entrei em agosto Quais, com 17 e 18 em setembro. quais desafios você lembra na época, assim, da tua cabeça, da tua mente? Tão no... A gente entra tão jovem, eu também entrei jovem como você. Eu entrei com 17, logo eu fiz 18 em janeiro, né? De 2006 na época. O que você poderia nos dizer sobre esse desafio de entrar tão nova na faculdade? O que você sentiu na época? Bom, carece de uma maturidade, né? 17 anos. Então, para mim, foi uma extensão da escola. A primeira dificuldade que eu tive foi que, apesar de eu ter tido uma formação boa na escola, eu estudei num colégio que é conceitualmente um colégio bom, ele não se equipara a determinados colégios. Então, eu entrei na sala e eu falei, meu Deus, eu tô atrasada. Esses meninos, eles sabem coisas que eu nunca ouvi falar, mesmo eu estando na mesma turma que eles. Hoje, eu consigo olhar para a Alice daquele tempo e falar assim, Alice, não interessa se você passou em primeiro, em segundo, em terceiro, vocês estão tudo na mesma turma, vocês vão chegar tudo no mesmo objetivo. Mas na época aquilo foi muito desafiador. E isso associado, claro, ao fato de estar em uma outra cidade, pela primeira vez morar sem os meus pais, pela primeira vez fazer administração do que eu vou comer, do dinheiro e aquela confusão. E eu não vim de uma família que tem condições financeiras extraordinárias. Então, assim, sempre foi tudo muito regrado. E a odontologia, por mais que eu fiz numa universidade federal, ela é um curso extremamente caro. A gente sabe que existe uma lista de materiais, a primeira lista de materiais é 7 mil reais. E aí meu pai brinca comigo assim, eu já levei uma moto dele, eu já levei, porque ele foi desfazendo, eu já levei lote, eu já levei que foi desfazendo das coisas, né? Eu acho que essa foi a maior dificuldade, assim. A gente realmente se uniu como família. Meu pai falou: não, você vai formar, eu vou te formar. A gente se uniu como família e aí foi conquistando aos poucos, sabe? Eu acho maravilhoso o poder da decisão, quando você decide, né? Quando você decide, ninguém consegue tirar isso de você. Quando você Sim. coloca esse propósito, e eu acho isso muito poderoso. Tem um exemplo parecido, né? Também sempre tive o apoio dos meus pais, sempre percebi o sacrifício na vida deles para me permitirem que eu chegasse até aqui. E nada mais justo agora, nós como filhos. Sim. Eu agora como um filho casado, mas ainda assim filho, né? Sim. De sempre retornar essa gratidão a eles, né? Aos nossos pais. Alice, Sim. você sempre foi essa mulher comunicativa? Você era desenrolada na graduação? Tem cara Sim. que liberava as coisas. Você, Eu sempre falei pelos cotovelos, desde a época do prézinho. Eu sempre fui a criança que a mãe ia na escola e falava: Alice é uma ótima aluna. Ela é sensacional, mas ela não fecha a matraca. Sempre. No meu terceiro ano, eu tive um professor de física que falou isso para minha mãe. Falou: olha, a Alice é incrível, faz tudo, as notas dela são ótimas, mas ela não para de falar. Aí a minha mãe olhou para ele e falou: professor, a tua moça, eu ouço isso desde que ela é pequena, então assim, ela não vai mudar. Eu sempre gostei muito de conversar. E você era engajada em atividades acadêmicas, monitoria, você fez tudo isso? O que você pode falar sobre essa experiência? Você recomendaria Sim. para os outros essa experiência? Olha, na época eu brincava que eu ia me guardar no escaninho, porque eu chegava na faculdade 7 da manhã e ia embora 10 horas da noite. Eu fazia as obrigatórias e eu abraçava todas as oportunidades de extensão, de monitoria, na época a gente teve as formações das ligas acadêmicas também, fiquei bem engajada. Fui para a Liga de Odontologia Restauradora da UFMG, fui uma das fundadoras da liga. E, assim, eu vivia a odontologia, nos meus 5 anos de graduação, eu vivia odontologia 24 horas por dia. Eu falo que isso foi, sim, um diferencial, porque eu saí da graduação sabendo muitas coisas que em campo mesmo, estando com outros colegas, eles não tinham domínio. Então, isso fez diferença, sim. Não tinha preguiça de atender. A gente tinha um escaninho, assim, eu juntamente com a minha panela, né, ali da graduação, todo mundo era muito fominha. Então, a gente se emprestava materiais uns para os outros, porque às vezes você estava num projeto, você se preparou para fazer uma endo e vinha uma exo, então saía correndo para buscar material.
Então, tudo que eu tive de oportunidade dentro da graduação, eu simplesmente peguei e fiz. Muito bom. A graduação durou 5 anos ou 4? Durou mais, né? Infelizmente, por causa da pandemia. Hum, Eu fui da turma que peguei o finalzinho, no meu finalzinho veio a pandemia. E aí a gente passou um ano, cerca de um ano, parado, né? Estacionado ali. E aí a gente teve que estender mais. Então, eu fiz 6 anos de odontologia, esse 6 anos. último. O período acadêmico, né, de graduação, Alice, é um período, de certa forma, tirando as dificuldades, romântico. Você está em contato com a profissão, você cada vez está mais perto de se formar. Vem a colação de grau, você assina a ata de formatura, obtém um título, vai para o CRO, e depois tem o choque quando você entra no mercado de trabalho. Sim. Como foi para você dar os teus primeiros passinhos no mercado de trabalho da odontologia em Belo Horizonte? Fala pra gente. O vidrinho quebra, né? A gente vive nessa redoma de que tudo é perfeito, e aí você chega no mercado de trabalho e não é bem assim. Eu falo que eu fui privilegiada, e aí a gente pode até associar isso ao cuidado de Deus, porque disso de pegar tudo para fazer, eu peguei alguns cursos com os meus professores e eu fui monitora de alguns cursos também. Então, curso de microcirurgia endodôntica com o professor Varley Tavares, cursos de cirurgia e manejo de tecido periodontal com alguns professores lá da UFMG, e dentro desses cursos eu conheci pessoas. Eu acho que essa foi a grande sacada. Eu fiz um network. Isso. Então, eu estava no curso como uma aluna de graduação, e às vezes eu abria a boca para falar que eu era aluna de graduação, o pessoal fazia assim: você é aluna de graduação? Eu sou, estou formando agora e tal. Então, eu fui fazendo essa rede de pessoas, de dentistas, e a minha primeira oportunidade de trabalho, ela surgiu de um network que eu fiz dentro de um desses cursos. Então, a doutora Paula Nogueira, endodontista também, dentro de Belo Horizonte, ela falou: estou precisando de uma pessoa para poder fazer endodontia comigo lá no consultório, a demanda é alta, e eu gostei de você, eu quero você. Eu falei: eu vou. Pausa, vamos lá. Olha só, aí tem uma coisa genial, fantástica, que eu quero abrir um parêntese para falar para a nossa audiência. Você era uma aluna de graduação, correto? Sim, sim. Essa colega é experiente, sim? Sim. Beleza. Escuta uma coisa aí, ouvinte, ou se você está ouvindo ou assistindo. Doutora Paula? Doutora Paula Nogueira. Doutora Paula Nogueira não comprou aluno de graduação, ela comprou a pessoa. Consegue entender isso? Consegui entender que ela comprou a personalidade, o jeito, a entrega, a chama no olhar, o fogo que tem, no espírito ali dali. Você consegue entender isso? Para que você, ouvindo isso, nunca mais duvide de que as pessoas vão comprar o que você é e o que você tem de potencial para se tornar. Porque para pensar comigo, a lógica não seria totalmente diferente? Não seria a doutora Paula ir para o mercado? Procurar aí um endodontista? Não, critérios. Eu preciso de um endodontista pelo menos com uns 5 anos de carreira, que tem que ter uma especialização, de repente um mestrado. Não. Ela pegou uma pessoa para que fosse lapidada junto com ela, né? Ali formando, porque ela viu alguma coisa que gostou. Então ela está falando: eu gostei de você. Então, minha gente, trata-se tudo sobre pessoa, sobre a tua personalidade. Desenvolva uma personalidade atraente, desenvolva uma personalidade agradável. Venda-se. A Alice se vendeu. Se vendeu do que ela poderia ser com essa entrega, com essa energia, com esse entusiasmo que a doutora Paula conseguiu ver dela. Sim. É isso? Nossa, é isso. Além, claro, né? Além, claro, Deus prepara os encontros, né? Deus prepara bons encontros. Mas de nada adiantaria se você não tivesse esse preparo, se você não tivesse essa comunicação, essa oratória, se você não se expusesse ao ambiente. Está aqui a chave. Você tem que se expor ao ambiente. Abre a boca, se apresenta, conversa. Eu também, ó, não está escrito, Alice, a quantidade de oportunidades só nesse ano de 2024, um ano tão especial, olho para trás, meu Deus, a gente entregou 2 eventos da nossa marca, já tem o próximo, Mulheres do próximo ano, tem um congresso online que você vai participar, vamos já falar sobre isso, e eu devo muito isso a Deus, mas também reconheço que se eu não tivesse conhecido certas pessoas,
se eu não tivesse tido a coragem, o atrevimento de abrir a boca, de me expor, eu não teria chegado até aqui. Provavelmente você também tem a mesma experiência. Com certeza. Eu acho que é isso que você falou. A gente, querendo ou não, estamos o tempo inteiro se colocando em posições de vitrine. O tempo todo. Então, para quem é aluno de graduação, se portar como profissional que deseja ser assim, é um ponto-chave. Porque, por mais que você esteja ali como aluno de graduação, você está lidando com futuros colegas. Eu adorei isso aí, repete. Adorei isso. Você tem que se portar como você deseja ser. Ó, pagou o episódio. Pagou o ingresso. 20 minutos, 42 segundos de episódio, desliga, pode ir para casa. Não, tô brincando. Mas pagou o ingresso. Sim. Porte-se como você deseja ser, como você quer ser. Isso é genial. Genial demais. Muito obrigado, Alice. Continue. Não, que isso. A gente constrói isso no nosso dia a dia, né? Não é fácil você fortalecer a sua mente. Mas eu acho que a gente está falando da chave aqui desde o começo, né? Uma vida pautada dentro daquilo que você acredita. E aí, assim, dessa forma, você consegue se posicionar, consegue grandes oportunidades, as janelas, elas se abrem. Tem uma frase que eu adoro. Vai, manda. Você já mandou uma matadora, manda outra. Ela fala assim, senhora oportunidade, prazer, meu nome é preparo. Então, você tem que estar o tempo todo atento e preparado para adentrar as portas que se abrem. Massa, nossa, Márcia, genial. Genial. E aí você teve essa experiência, né? Esse momento de epifania. Uau, né? Alguém se interessou por mim mesmo, eu sendo acadêmica ainda. Sim. E aí, depois disso, como foi? Como foi chegar nesse consultório? Foi aterrorizante. Como foi o primeiro ganho, aquela sensação, caramba, meu primeiro dinheiro, que massa. Você sentiu isso também? Nossa, eu lembro do primeiro dinheiro que eu ganhei fazendo o canal. A primeira endo que eu fiz já foi de molar assim, no consultório. Eu acho que eu devo ter ganhado assim, uns R$400, assim. Mas foi genial. Não, sabe o que é? A endo, ela é rentável. Para esse primeiro momento que todo mundo cai no mercado de trabalho, nós, como que fazemos endo, a gente ganha mais. Porque a endo é cara. É um investimento que o paciente tem que fazer que é rentável. Você não sai da graduação fazendo grandes... Você não vai fazer um protocolo. Mas você faz uma endo bem feita. Você consegue entregar uma endo para o seu paciente. E o custo de material relativamente baixo. Sim. Então, eu lembro que quando eu recebi meu primeiro salário, e aí eu tenho um grupo de amigas, cada uma é de uma área, uma peri, uma buco, uma protesista, cada uma tá aventurando numa área. E aí a gente começou a soltar, olha, tá assim, tá assim. Eu lembro que eu olhei assim para mim e falei, caramba, eu tô bem então? Porque se elas estão falando que tá assim, tá assado, eu falei, poxa vida, a endo é lucrativa. A endo tem um potencial. Eu posso viver disso. Além do fato de eu já gostar. Eu gostei da endo na graduação. Eu apaixonei pela endo na graduação. Então, assim... O que te fez gostar de endo? Só um parêntese, na graduação. Foi algum professor em especial ou foi a disciplina como um todo? Então, a minha história com a endo é a seguinte. Lembra que eu falei que eu venho de uma família não muito abonada? Durante a graduação, a gente passou por uns percalços e aí eu precisei trancar. Eu tive que escolher uma disciplina para trancar por causa do material. E aí foi quando eu fui fazer endo 1. E aí a endo, o primeiro investimento dela é altíssimo. Você compra um monte de lima. Lá na UFMG a gente já trabalha com rotatórios desde a graduação. Então, você pensava, poxa, na época era para ter Hipernext. Eu já vou comprar um negocinho que vem 3 limas, que custa quase R$500. E aí, na hora de pesar o que dava para fazer e o que não dava, eu tranquei a endo. E aí as coisas melhoraram. Passei esse semestre sem fazer a endo, as coisas melhoraram, e aí a gente conseguiu comprar o material, e aí eu fui fazer a endo. Então, eu acho que eu fui fazer com muita vontade de fazer. Porque eu tinha tido essa privação de não poder fazer, e eu dei esse atrasinho da minha turma, porque endo é pré-requisito para outras disciplinas que são integrativas, né? E aí, quando eu fui fazer a endo, eu fiz a minha dupla fez a primeira endo, teve muita dificuldade. E aí eu fiz a minha endo, e a minha dupla é a minha amiga há 10 anos. E nós fomos duplas de faculdade, e aí a gente é amiga. E aí, quando eu tava fazendo a endo, ela olhou assim, eu lembro que ela tirou uma foto minha assim e falou assim: você vai ser endodontista.
Eu falei, sério? Ela falou, Alice, você tem muito domínio. Você tem dom para isso. Você faz um negócio. Amanda, a doutora Amanda. Beijo para ela. Protesista. Nós somos parceiras. Tem que ser melhores amigos de Endo, né? Protesista, né? Tem que ser melhor amiga. E aí ela falou, e eu acho que eu devo ter, inclusive, esses stories, que na época a gente já postou no stories, lá nos meus arquivos, né? Ela postou uma fotinha minha assim, e ela marcou o meu orientador, que é o professor Varley Tavares, lá da UFMG. Aí ela até brincou assim, falou assim, ai, Varley, sua filha aí, ó. Era a minha primeira Endo. A partir daí, juntou a fome com a vontade de comer, né? E aí eu peguei tudo em endo. Aí todos os projetos, tudo que tinha que era endodontia, eu mergulhava de cabeça. Lá na UFMG a gente tem muito espaço para isso. Endo de dentes jovens, endo de pacientes com problemas sistêmicos, endo de pacientes transplantados, de pacientes oncológicos, traumatismo, e aí tudo que era de endo, eu fiz o finquete, eu fui. Legal. E como é que eu te perguntar? Aí você decidiu fazer a endo, e aí como foi a trajetória com a endo depois de formado? Você já ingressou de imediato na especialização? Não, eu passei esse tempo trabalhando. Eu brinco que eu fiz meu aperfeiçoamento com a doutora Paula, eu fui pupila mesmo, às vezes pegar o espelho assim na minha mão e falar, olha, se eu sabe disso vestibular que você não está enxergando, ele está aqui. E aí, de ir pegando essa mão, e a especialização eu fui fazer depois de um tempo, e aí a especialização, ela abre portas, né? A partir do momento que você adentra para a especialização, você se posiciona como um profissional especialista, e isso, assim, foi realmente uma mudança de chave na minha vida. Aonde foi? Eu fui para a especialização na FUNORTE, com a professora Daniela Barbato, que também é uma referência em trauma aqui para gente. Na FUNORTE, eu não finalizei a minha especialização. Eu vou tirar o meu título pela Universidade Estadual de Maringá. Maringá. Lá em Maringá é uma residência. Eles têm a residência em endodontia. E aí, essa residência ela não tem custo, né? Como qualquer outra residência do país. E aí, você tira o título de especialista sem passar pelo processo de pagar pela especialização, por exemplo. Então, eu fiz um tempo eu fiz 9 meses, se eu não me engano, com a FUNORTE, e aí depois Maringá. Aí você viajou para o Paraná? Não, eu ainda viajo para o Paraná. Eu ainda tenho que ir lá ainda para poder finalizar tudo. Eu ainda vou para Maringá. Oi? Até hoje você ainda faz isso? Até hoje. Eu venho aqui para o Paraná. Tem que ir para o Paraná, para Maringá. Nossa, que interessante. E assim, como é que você conheceu essa oportunidade? Porque, assim, você tem que viajar, mas acaba sendo mais barato, né? Se você fazer assim, né? Se você for botar na ponta do lápis, sim. É porque, na verdade, eu tenho uma amiga que é buco, né? E aí, na época que ela foi fazer as provas dela, uma das universidades que ela tentou foi lá. E aí, a gente conversando, assim, ela falou, amiga, o edital fala que existe a residência em Maringá. Não existe outra no país, né? É só lá. Eu falei, meu Deus, como assim residência? Ela falou, você vai, você faz a prática e no final você tira o título de especialista e isso é gratuito. Se eu não me engano, é a única universidade no país que faz esse programa. E aí eu ouvi falar. Sério, e eles têm um programa de traumatismo lá excelente, excelente. Inclusive fica, né, de curiosidade, eu acho que pouquíssimas pessoas ouviram falar. Fala de novo, o nome da faculdade do programa. É a Universidade Estadual de Maringá, a UEM. Eles têm um programa de residência multiprofissional. E aí você consegue tirar. Eles abrem, se eu não me engano, são 10 vagas, porque são 5 especialidades. Então, além de endo, tem prótese, rádio, tem outras especialidades. É uma prova que você faz. Não é uma prova fácil, foi uma prova bem difícil, mas que no final dos 2 anos você tira o título de especialista. Então, é a oportunidade que você tem de ter o título de especialista sem arcar com o custo da especialização, por exemplo. Viu aí, senhoras e senhores? No Endodontia Talks você tem informação de um calibre assim diferenciado. Pega essa daí, já se prepara para 2025.
Você que está aqui, que é um recém-formado ou que quer uma outra especialização, quer fazer endodontia, tá aí o caminho, né? Muito bom, doutor. Sim. E Então, aí, você ainda está nessa jornada ainda. ainda estou nessa jornada. E aí, eu tinha 1 ano e meio, mais ou menos, de formada, e eu já estava lidando sempre com endo. Eu nunca trabalhei com outra coisa. Foi sempre dentro da endodontia. Eu resolvi fazer a prova do mestrado. E aí Então, foi aonde isso foi que ano? foi 2023, 2022. Eu estou finalizando o mestrado agora, 2 anos, então 2023, né? É maio de 2023. Tá. Eu fui fazer a prova do mestrado. O mestrado já era uma coisa que eu queria, justamente por falar demais. Eu acho que eu posso usar isso ao meu favor e trabalhar, né, na área acadêmica, ensinar o que eu gosto, ensinar o que eu sei. E aí, na trajetória do mestrado, eu defendo agorinha. Eu estou na portinha de defender. Então, Agora eu em vou acabar 2025. agora em 2025. Então, vai ser tudo de uma vez, assim. Vou realizar E, tudo de e uma também vez. está na UFMG, e aí você faz com a Isabela também. Isso, eu sou 1 ano na frente da Isabela. Tá. Eu entrei Foi num ano, ela entrou no terceiro. outro. Sim, foi de lá que a gente se conheceu. Que legal. E já tem planos? Vai emendar com o doutorado? Então, tem alguns planos. Eu acredito que eu não vou emendar com o doutorado, eu vou querer passar por essa parte da residência, assim, focar um pouquinho na residência. Eu acho que o doutorado eu vou acabar fazendo ele sim, mas eu tô com alguns planos. Eu sou filha de militares, e aí muito provavelmente eu vou pegar o conhecimento que eu adquiri de mestrado, de endodontia, e vou tentar dar uma aplicada nessa área, sabe? Eu queria Já muito pode contribuir. começar de cara com os concursos temporários, né? Entrar com uma Sim, militar abriu temporária. agora a Marinha RM2, MF, né? MFDV. Eu não sei como é que a Marinha chama. O Exército chama de MFDV, a Seleção de Médicos, A Farmacêuticos Marinha e chama Veterinários. de RM2. Abriu bastante vaga, mas com o título já do mestrado, eu posso pleitar exército. A Pode. Marinha conta como também. A aeronáutica só que exige já que tenha o título de. Ela não aceita o mestrado apenas, né? Tem que ter o título da especialidade. Então, aí talvez vai ter que ficar para o 2026. Excelente. Mas o exército esse ano já dá para tentar e a marinha também. São provas extremamente difíceis, mas a gente aceita o desafio. Ah, não, você está falando de carreira, né? Sim. Porque, assim, a prova de carreira, sim, você tem que estudar, mas a carreira temporária, pelo menos aqui, é a análise curricular. Sim. Não, não tem uma prova escrita, né? Uma prova formal. Eu estou vendo que você tem uma semana muito assoberbada, muito agitada, assim, cheia. Como Sim. é que você faz? Como é que você divide essa tua semana, por exemplo, o tempo que você tem que estar no consultório trabalhando, estudando? Conta um pouco pra gente, como é que você enfrenta esse desafio para você ter semanas produtivas e agendas, sim, bem preenchidas. Olha, eu falo que o meu mês é dinâmico. E aí ele vai variar de acordo com as demandas daquilo que vai me puxar naquele momento. Então, existem semanas que eu preciso estar mais presente dentro da universidade, e aí eu intercalo isso com o consultório. Eu não tenho meu consultório, eu trabalho com endodontia delivery. Então, além disso tudo, eu faço todo o gerenciamento da minha agenda com os meus indicadores. E aí isso vem também do network, de ter construído essa rede de pessoas. Então, eu tenho pessoas que eu sou endodontista desde que eu formei. Eu formei e eu fui a endodontista do consultório e continuo sendo endodontista do consultório. Essa Legal. pessoa, ela é uma indicadora minha muito querida e ela organiza a agenda de endo, tá o tempo inteiro em contato comigo. E aí a gente fecha os casos e eu vou lá e resolvo os casos para ela e aí passo para ela poder fazer a parte reabilitadora, né? Então, assim, é puxado. Meu WhatsApp não para, porque quem trabalha com indicador sabe, né? A gente fica disponível. Você acha que esse caso é canal, o paciente está sentindo isso, tá aqui a foto do raio-x, tá aqui a foto da boca do paciente. Gente, vamos marcar uma consulta, ou às vezes você precisa de uma resposta na hora. Eu tenho amigas que fazem
acesso, né, para alívio de dor do paciente, então fica ali com um pouco com receio. Eu fiz assim, você acha que tá certo, que vai funcionar? É um pouco puxado, sim, eu confesso. E aí tem que ter muita organização. Então, agenda no celular o tempo todo. Eu sou muito de anotar a parede, assim, da minha escrivaninha. Tem vários post-its, porque senão a gente esquece das coisas, né? E faz esse manejo o tempo todo. Rotina, eu acho que acaba sendo bem puxado mesmo. Então, às vezes eu tô de manhã na UFMG, eu não sei se você tem essa dimensão de Belo Horizonte, mas a UFMG é na Pampulha, ela é isolada, sabe? A gente tem um campus dentro da Pampulha, e aí, por exemplo, o centro é mais ou menos ali uns 5 a 7 quilômetros. Então, acaba tendo longe. Então, acaba tendo que fazer esse deslocamento. E eu atendo, igual eu falei, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu atendo desde o São Gabriel, que é uma ponta de BH, até o Barreiro, que é a outra ponta de BH. E aí é vida de end delivery. É mala com tudo dentro, e mala no carro, e carro para lá e para cá. É puxado, mas funciona. Com certeza. Para quem quer trabalhar duro, faz acontecer. Funciona. Deixa eu pegar um gancho, voltando um pouquinho antes aqui na entrevista. Você falou que teve um período que você precisou não fazer a disciplina de endodontia, por uma situação difícil. Sim. Você já teve algum outro momento assim tão difícil nessa tua trajetória que você talvez pensou em, puxa, acho que não vai dar para mim, vou ter que desistir, vou ter que contar outra coisa? Conta pra gente. Sim, eu tive, mas estava associada ao excesso de trabalho. Eu formei com muita sede de mercado de trabalho. Eu formei querendo ganhar dinheiro, querendo ter o retorno daquilo que eu vi os meus pais sacrificarem para acontecer. E aí, eu até converso muito isso com o pessoal do mestrado, às vezes nos alunos, né, que às vezes estão formando lá na graduação, e aí perguntam, conhece a gente da graduação, não façam o que eu fiz, porque eu adoeci. Eu trabalhava muito, muito. Eu já trabalhei 36 horas direto. Então, pegava, às vezes, plantões de emergência, saía da emergência, ia para o consultório e trabalhava. E aí eu comecei a ter, obviamente, os sintomas de um burnout. E aí eu pensava, ao mesmo tempo, poxa vida, mas se eu não trabalhar desse tanto, eu não vou conseguir. Eu era uma recém-formada, né? E por mais que eu tive portas abertas, a gente sabe que o recém-formado recebe bem menos do que quando você se posiciona como um especialista, por exemplo. Então, eu trabalhava muito para fazer o dinheiro render. E aí chegou uma hora que eu falei, não dá para ser assim. Se odontologia for isso, o resto da minha vida eu não quero. Aí veio aquele momento de precisar dar um passo para trás, enxergar as estratégias que eu estava utilizando. E aí eu mudei totalmente tudo que eu estava fazendo. Foi quando eu decidi que eu precisava fazer a especialização. Porque eu falei, olha, eu vou me posicionar como especialista e eu preciso que o meu ganho seja... Eu não posso morrer de trabalhar para poder pagar as minhas contas. As coisas precisam funcionar dentro daquilo que eu sei que eu entrego. Eu sei que eu sou uma profissional boa. E se eu preciso de um título para falar isso, então vamos lá. E aí foi quando eu comecei a fazer a especialização e as coisas foram melhorando. Né? Quando a gente, igual eu falei, quando a gente se posiciona e aí a gente muda a mentalidade, muda a estratégia, eu comecei a pensar, poxa, o que eu posso fazer de diferente? Se eu estou trabalhando, sei lá, 12 horas para ganhar R$500, o que eu posso fazer para eu ganhar R$500 em menos tempo? E aí eu fui começando a criar novas realidades, que foi bem isso mesmo. Aí a minha vida mudou. Eu tive uma época que eu trabalhava 3 vezes na semana. E eu fazia mais do que o que eu estava fazendo trabalhando em ciclos. Ou seja, não é sobre endodontia. Outro momento aqui muito importante dessa tua entrevista. Não é sobre endodontia, não é sobre prótese, não é sobre pediatria, é sobre a tua cabeça, o teu autocrescimento, o teu autoconhecimento, mudar a tua mentalidade, ter um posicionamento irresistível, apresentar-se de maneira irresistível, envolve sim vestir-se bem, tá com o rosto bem, no caso das mulheres, né, uma boa maquiagem, enfim, uma boa apresentação pessoal,
mas em primeiro lugar mudar a mente, né? Você mudou, você entendeu que você poderia usar os títulos para se posicionar melhor no mercado, e aí você decidiu escrever uma nova realidade, não é da noite para o dia, isso é muito importante Não. falar, né? Para ninguém vai ser, para mim não foi, para você não foi, e para os nossos ouvintes também não será. Mas funciona. Quando você Funciona. aposta e você mantém a posição, funciona. Funciona. Eu acho que foi bem isso. Eu lembro que quando eu estava a ponto assim, de enlouquecer, eu peguei um papel em branco e falei: olha, a minha meta é chegar aqui. O que eu posso fazer para eu chegar aqui? Ah, eu posso tentar a especialização, eu posso tentar o mestrado, eu posso me capacitar, eu posso fazer coisas que vão me levar para além. E é uma construção. Não foi simplesmente estalar os dedos, né? E aí tudo mudou. Não foi. Mas a gente percebe, assim, olhando para trás, que aos poucos eu fui construindo essa realidade diferente, a realidade que eu, por exemplo, que eu vivia antes do mestrado. O mestrado toma um tempo da gente, então a gente não consegue produzir dentro, né, da vida clínica da mesma forma. Mas eu estava numa posição que eu estava bem satisfeita. Eu estava ganhando mais que muito funcionário público. Então, assim, foi um processo doloroso, mas foi um processo que eu, quando eu percebi aonde eu estava, eu falei, poxa, que legal. É possível. É possível. É isso. Alice, que entrevista maravilhosa, que presente você nos deu para esse episódio 54. Nós estamos chegando já na reta final e vamos chegar aqui num momento muito especial, que é quando eu coloco vocês assim para refletirem sobre coisas profundas que vão além da endodontia, tratam da própria vida em si. Se eu te colocasse num espelho agora e que nesse espelho você enxergasse o reflexo da Alice, que saiu lá do direito e entrou na odonto, seja, a Alice bem novinha, com 17 anos, e você pudesse bater um papo com essa Alice do espelho, você sente orgulho dela? O que você conversaria com ela? Sim. Eu acho que o que eu ia dizer para ela é confia. Confia que tudo que você faz, alguém está vendo. A gente é o tempo inteiro observado. Quando fazemos coisas boas vêm para nós. Então, entender a sua essência, saber que você é uma pessoa boa e saber que você está ali, até mesmo como profissional, tocando o paciente, levando bem para ele, vai te levar a lugares que você não imagina. Então, eu vejo que hoje eu cheguei em locais que a Alice de 17 anos não imaginava. Que legal, maravilha. Se já existisse, Alice, um filme da sua vida, se ele já tivesse sido lançado no cinema, sucesso de bilheteria, e você tivesse. E se Deus te permitisse isso, já que você crê também, né? Se Deus te permitisse você voltar a viver uma única cena do filme da sua vida, que cena seria essa? Seria com meu avô. Eu tenho um avô, mas ele está vivo, mas eu sinto muita saudade dele. A gente se encontra muito pouco por causa das profissões. Ele também tem uma profissão que ele corre o Brasil. Mas quando eu era criança, eu tinha momentos muito gostosos com ele, assim, muito gostosos. A gente vai se ver agora no Natal. De pegar tic-tac, eu botava tic-tac na cabeça dele, e aquele momento ali eu me sentia assim, muito amada, muito amada. Por ele ser essa pessoa que sempre foi e voltou, quando ele estava presente, ele se fazia muito presente. Então eu gostaria de voltar lá, para aquele momento assim da infância, bem gostosinho, que tudo é Legal, né? quentinho, gostoso e divertido. É. A gente não tem essa pressão, não sente essa pressão do mundo, né? É verdade, é muito Não gostoso. sabe ainda. E agora sim, você vai ser uma das palestrantes do primeiro congresso online da marca, do Endodontia Talks. Você vai estar ao lado da Isabela Dutra, da Luísa Rotier, do Olavo Rodrigues, Caio Martins, Muriaé, Minas Gerais, Natasha Ajus, Natália Rea, e acho que eu falei todo mundo. São 8, além de mim. São 7 além de mim. Eu também vou fazer parte desse congresso. Como é que está a tua expectativa? O que você vai nos brindar no próximo ano, nesse congresso online, que assim, vai atingir, nós estamos preparando ali, você vai atingir o mundo inteiro, porque o Endodontia Talks também vai anunciar esse congresso, ele vai ser legendado em outros idiomas, então vai ser algo bem legal. O que você está preparando para os nossos colegas endodontistas? Bom, nós vamos falar da minha área de pesquisa, que são os cimentos obturadores biocerâmicos. Tem muita coisa para a gente discutir sobre isso.
sobre viabilidade, sobre precificação, sobre o que vale a pena, o que não vale a pena. Então, assim, eu acho que é um assunto muito gostoso, um assunto que a gente tem muita coisa para explorar e que vai, com certeza, trazer conhecimento para o dia a dia do endodontista que está aí na luta, confiando no cimento obturador, nos momentos que precisa e nos momentos que não precisa. Isso Então, é acho que assim, interessante, a viabilidade e precificação, olha, isso é aplicação bem clínica. Parabéns. Legal. A minha ideia é a gente sair dessa palestra sabendo quando usar, quando não precisa usar. Né? Eu acho que esse é o principal ponto e que faz diferença para nós indo dentro da clínica. Né? Claro, com muita evidência científica. Senhoras e senhores, essa foi a estrela do episódio 54, a doutora Alice Carvalho, de Bom Despacho, né? Não é isso? De Bom Despacho. Bom Despacho para Belo Horizonte, agora para o Brasil inteiro, depois do Congresso Online, para o mundo inteiro. Alice, muito obrigado, você é uma pessoa adorável, eu quero muito te conhecer pessoalmente. Já tenho tantos amigos mineiros, eu preciso realmente tomar café preto. Olha, eu sou do café preto sem açúcar, viu? Não me café preto sem açúcar com um pedacinho de queijo, Minas. Então, tem que ter também. Alguma variedade de queijos mineiros também. Sim. Estou com muita vontade de conhecer pessoalmente você, a Luísa, a Isabela, algumas das minhas amigas que a gente fez aqui no Tox, aqui. O Caio também, que é de Muriaé, de Minas Gerais. Você é adorável, parabéns, continue assim. Obrigada. E se eu pudesse te dar, assim, pelo tempo de experiência que eu tenho, continua focando nas coisas que não são endodontia, porque é daí que vem o verdadeiro sucesso. Essa mente, essa mentalidade, você daqui um pouco, se você quiser, né, daqui um pouco você vai expandir os seus negócios, vai querer ter um time de endodontistas, querer fazer um negócio, faça, vá para frente, porque você é muito capaz, você tem uma comunicação, uma apresentação muito irresistível, e isso é muito bom para os negócios, para a vida como um todo. Então, aqui, ó, da minha parte, do Tox, um beijo no teu coração, Deus te abençoe muito, minha querida, você e tua família, e quando você formar uma família, vai ser de Deus, não tenho absoluta dúvida disso. Conte conosco aqui do Tox, nossa relação profissional está só começando, vai ser muito legal o próximo ano, a gente vai fazer muitas ativações, vai ser muito legal, e tenho certeza que juntos nós vamos alcançar muitos colegas com o conhecimento de cada palestrante nesse congresso. Se você tiver alguma coisa para falar, dirigir agradecimento a alguém, da família, colegas, fica à vontade nesse final do episódio. Sim, eu tenho que agradecer principalmente a doutora Isabela, né, que foi quem fez essa ponte entre nós. Tá vendo? Pessoas, né? Sim, não, e ela se tornou uma amiga muito querida, a gente é confidente mesmo ali dos momentos de dificuldade que a gente sabe que todo mundo passa. Obrigada por ter aberto essa porta. Eu acho que a gente tem tudo para poder crescer junto, para poder formar essa rede, se apoiar, né? Eu acho que esse é o ponto principal, você ter aonde buscar apoio para os momentos de crise ali que a gente vive na Endo mesmo. E eu estou muito empolgada. Eu quero agradecer também os meus orientadores da UFMG, principalmente o professor Varley, porque ele foi assim muito um pilar de construção na minha formação, né? E os meus pais, que com certeza vão assistir esse episódio, que eles são super corujas. E é isso, pessoal. Estou muito empolgada e vamos junto. Muito bem. Então, queridos ouvintes, você já sabe o que eu sempre falo no final. Rola a tela do teu celular, independente se você estiver no YouTube, no Spotify, siga o perfil da doutora Alice, siga o meu perfil, siga o perfil do Tox. Todos os sábados, novos episódios e a marca está crescendo. Nós já tivemos 2 eventos presenciais, já tem um confirmado, o Mulheres 2025, 7 e 8 de novembro do próximo ano. Temos o Congresso Online também, já confirmado. Nós vamos mudar a data, é uma novidade, vai ser em abril, mas é um congresso online, não importa. Você vai ter as aulas disponíveis para quem comprar o ingresso e você depois vai ter o acesso a essas aulas por um ano, além do acesso que você vai ganhar à plataforma Tox e Universidade de Endodontia. São as duas coisas, as duas empresas são uma só, do mesmo grupo. Universidade de Endodontia e Endodontia Tox. Então vai ser incrível, 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 não fique de fora. Mais uma vez, vai na descrição do episódio e siga-nos, doutora Alice, a mim e o perfil do Endodontia Tox. E é isso, meus amigos, esse foi o penúltimo episódio do ano. Próximo sábado, dia 28
o episódio 55 e derradeiro de 2024. Nós vamos fazer. E eu espero você lá no próximo sábado, às 9 horas. Alice, um beijo, minha querida. Fica com Deus. Um beijo. Muito E obrigada. até o próximo episódio, todo mundo. Um abraço. Até, abraço.